Boa tarde a todos do sétimo ano, trazendo aqui a nossa aula de hoje, a aula do dia 30. E essa aula eu estou dividindo em duas partes. A primeira parte eu vou estar fazendo um comentário das atividades que foram propostas na aula anterior e depois a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, falando de novos conteúdos, né? Um complemento ainda com nomes inteiros. Então, o primeiro quesito está dizendo aqui que você suponha que essa figura, né, represente uma rodovia ligando várias cidades de um estado e cada intervalo seja uma unidade para medir distâncias. Então, algumas informações que é importante observar. A rodovia aqui no caso é essa reta aqui que está passando pelo E, o B, a capital, o A, o C e o D. Lembrando que aqui eu tenho a representação de uma rodovia, de uma estrada que passa pelas cidades. Então imagina aqui que esse aqui fosse uma rodovia, aqui fosse Teresina, a capital, aí você tivesse aqui o Altos, depois do Alto Campo Maior, depois de Campo Maior Piripiri, né? Então seria aqui um exemplo como esse. E vamos aqui usar essa informação usando os números inteiros. Vamos observar aqui que a capital ela está no zero e à direita do zero tem as cidades A, C e D que estão à direita da capital. Veja que estão sendo representadas por números e esses números têm um sinal positivo, né? E à esquerda da capital tem duas cidades, a cidade E e a cidade B, e ambas estão representadas por números negativos. Então, sempre bom observar que o que nós temos aqui é uma representação exatamente de uma reta numérica de números inteiros. Você tem o zero, à direita do zero os números positivos, e à esquerda do zero os números negativos. Então, vamos responder aqui vamos dar aqui posição da cidade A, né, em relação aqui o referencial que é a capital. Então, a cidade A, aqui o referencial dela é o mais 4, quer dizer que ela está a 4 unidades da capital. O B, o referencial dele é menos 2, porque ele está à esquerda da capital. Da cidade C é o mais 6, ele está à direita da capital. E a D, mais 9, ela também está à direita da capital. E o E é negativo, ela está à esquerda da capital, certo? Então vamos aqui para o segundo. De acordo com o primeiro da atividade anterior, né? Cada intervalo corresponde a 100 km. Se cada intervalo corresponde a 100 km, dê a posição das cidades B e C. Então, a posição aqui da cidade B, primeiro vamos dar a posição do B. A posição do B, ela está à esquerda, né? Está à esquerda. E cada um desses intervalos, ou seja, do zero da capital até aqui ao menos 1, representa 100 quilômetros. Né? Então, a posição aqui da cidade B, em relação à capital, ela é de menos 200 quilômetros em relação à capital. Da cidade C, a cidade C, observe que ela já está à direita da capital. Então, eu vou apenas botar aqui e contar quantos tracinhos eu tenho aqui. Cada um deles vale 100 km, então eu tenho aqui 100, né? 200, 300, 400, 500, 600, mais 600 quilômetros. Então, aqui para nós, é como eu dizer para vocês que a cidade B está a 200 quilômetros da capital e a cidade C está a 600 quilômetros da capital. Mas aqui, o referencial, que eu quero que vocês entendam que
o B está a 200 quilômetros à esquerda da capital e o C está a 600 quilômetros à direita da capital. O terceiro quesito, ainda de acordo com a atividade 1 e considerando que cada intervalo corresponde a 100 km, determine a distância entre as cidades, ou seja, qual a distância aqui, primeiro, entre a cidade A e a cidade C. Ora, se foi dito que esse intervalo corresponde a 100 km, então a distância do A para o C corresponde a 200 km, né? A distância entre eles. A distância do A até o D, essa distância eu vou contar aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500. Então a distância do A para o D é 500. Distância do B até o A. Ó, a distância do B até o A, a gente vai contar também, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600. 600 quilômetros. Observe que aqui eu não estou falando, a questão não está perguntando se é a distância à direita ou à esquerda, está perguntando a distância entre as cidades. A distância entre a cidade E e B. Então eu vejo aqui 100, 200, 300. 300 quilômetros. A distância do B até o D, ou seja, aqui do B até aqui ao D. Então eu vou ter que ver aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1.100 quilômetros. Então eu vou escrever aqui 1.100 quilômetros. Observe que aqui ninguém fala em sinal, né? Porque a distância ela não tem sinal, ela é uma distância em módulo, né? Como a gente chama. E a distância do E até o A, então a gente vai analisar aqui de novo, ó, do E até o A. Então você vai ver aqui 100, ó, daqui para cá você tem, né, 500, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então a distância do E até o A são de 900 quilômetros, né, a distância entre as duas cidades. E aqui, o quarto quesito, a reta numérica a seguir indica as posições de dois aviões, o avião A e B, em relação à cidade de São Paulo. Sabendo que cada intervalo corresponde a 50 quilômetros, expresse essas posições usando números inteiros positivos ou negativos. Então vamos observar que é a mesma coisa. Quem está à direita da capital, eu vou indicar com sinal positivo. Quem está à esquerda da capital, com sinal negativo. Então eu vejo aqui que o avião A está à esquerda de São Paulo, né? E cada intervalo desse aqui corresponde a 50 quilômetros. Então eu posso dizer que o avião A ele está a menos 50 quilômetros de São Paulo. E o avião B ele está a mais, eu vejo aqui, ó, 50, 100, 150, a 150 quilômetros da capital. Em relação à reta numérica, em relação à capital. Nesse caso aqui, a capital São Paulo, ela é o referencial, ela é a origem, né? Então eu teria aqui a origem, aqui eu tenho, no caso aqui, o menos 50 e aqui o mais 150. E o quinto, observa a reta numérica, e eu tenho aqui, o que eu vou observar novamente? Vamos ver. Eu tenho uma reta numérica, a origem aqui, ó, está o lugar geométrico dele é o R é o mais 2, o Q o mais 4, o S menos 1
e o P menos 5. Então, vamos observar aqui e ver o que se pergunta aqui. Qual a imagem geométrica do número menos 1? Olha, menos 1 está aqui, a imagem dele é o S. Então, aqui na letra A, eu tenho aqui, vou botar o S como resposta. E na letra B, qual a imagem geométrica do número mais 4? Então, quem está lá no mais 4 é o Q, a letra Q. Usando intervalos de 1 centímetro, faço o desenho de uma reta numérica e localizo os pontos. Olha, o que nós vamos fazer aqui no sexto quesito é o que está feito aqui no quinto. Ó. A reta numérica é isso aqui. Ó. Então, nós vamos ter que fazer uma reta. Aqui para mim fica meio ruim desenhar, mas é isso aqui. Ó. Pega uma régua e faz uma reta como essa. E aí você localiza bem aqui no meio. Eu gosto de fazer assim, no meio eu coloco a origem, que é o 0. E vou localizar os pontos. Mas para isso eu tenho que usar o intervalo. Ou seja, intervalo de 1 centímetro. Eu vou pegar a régua e vou medir aqui 1, aí depois o 2, 3, 4, 5, 6 e 7. À esquerda, eu tenho aqui, à esquerda, primeiro, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, né? Então, a partir do momento que eu localizo 0, e eu estou dizendo que esse espaço é de 1 centímetro, então eu sei que aqui está o 1, aqui o 2, então eu vou localizar o primeiro número, o mais 3. Ó. Então, nesse lugar aqui está o mais 3. Eu não vou escrever aqui o mais 1 e nem o mais 2, porque não está pedindo aqui. Ó. O menos 2, ele está aqui, menos 1, e aqui vai ser o menos 2. Aí eu tenho menos 6. Então, eu tenho aqui menos 3, menos 4, menos 5. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para escrever o menos 6. E o mais 7, tenho aqui 4, 5, 6 e o mais 7. Aqui não está pedindo para que a gente faça os outros, mas aqui eu vou escrever de outra cor para que vocês lembrem e vejam que aqui vai estar o mais 1, o outro aqui o mais 2, aqui o mais 4, o mais 5, o mais 6. À esquerda vai estar o menos 1, depois aqui o menos 3, menos 4, menos 5, né? O que eu escrevi de vermelho são os números que não estão pedindo aqui, né? Então, vamos colocar agora o lugar geométrico, né? Que eu estou vendo aqui também, que está pedindo o lugar geométrico, ou seja, aqui no mais 3 está o A, no R, o R é o menos 2, o B é o menos 6, então aqui está o B nesse lugar, e o S é o mais 7. Então aqui eu tenho o lugar geométrico, né, que é aqui essas letras, e o valor numérico dela, a sua representação na reta numérica. E o sétimo quesito está trazendo uma questão aqui de um centro de pesquisa aí de São Paulo, do Saresp. Aí está dizendo assim, os números menos 2 e menos 1 ocupam na reta numérica as posições indicadas respectivamente pelas letras. Então aqui observe que tem a letra P, Q, o R e o S. O menos 2 e o menos 1 estão aonde? Então vamos analisar. Lá na frente eu tenho aqui o 5, né? Então quer dizer que aqui está o 4, aqui é o 3, aqui o 2, aqui o 1, aqui o 0. Então, aqui vai estar o menos 1 e aqui o menos 2.
Quem é que a gente vai marcar? Aí a letra A, o P e o Q, Q e P, R, S, SR. Né? Então, a posição aqui fala respectivamente, então tem que ter cuidado, porque a matemática é cheia desses símbolos, né, e dessas frases. Quando fala respectivamente, é que o primeiro número é o -1 e o segundo número é o -2. Então, se eu olhar nessa posição, ó, P e Q, os números -2 e -1 ocupam na reta numérica as posições indicadas respectivamente, então tem que ser aqui no caso o P e o Q. Eu vou ter que marcar a alternativa A. Você pode dizer, professor, mas aqui tem o Q e o P, mas respectivamente, quem vem primeiro aqui é o -2 e segundo vem o -1. Então aqui primeiro, ó, é o P e segundo é o Q. Isso é o que significa respectivamente. E o oitavo quesito e último é uma questão da Prova Brasil, né, que diz o seguinte: a figura a seguir é uma representação da localização das principais cidades ao longo de uma estrada, onde está indicado por letras a posição dessa cidade e por números as temperaturas em graus Celsius. Então eu tenho aqui, com base na figura e mantendo-se a variação de temperatura entre as cidades, o ponto correspondente a 0 grau está localizado aonde? Certo? Então, a referência que foi nos dada aqui, ó, que eu tenho o -9 e tenho o -7. Então, o que eu tenho que fazer aqui? É entender que aqui para a esquerda vai diminuir cada vez mais. Ó. Aqui vai estar o -10, o C é o -11, o B é o -12, o A é o -13, né? Então aqui ela vai diminuir para a esquerda. Mas a pergunta aqui, onde é que está o 0 grau? Qual é dessas letras? Então se você for levar essa reta numérica como está aqui, eu vou completar colocando aqui, ó, -6, aí -5, depois -4, -3, -2, -1 e aqui eu vou ter o 0. Então aqui a minha pergunta, onde é que vai estar localizado o 0? Ele está localizado sobre o ponto M, letra A, né, que é a alternativa correta. Então o 0 grau está localizado aqui no ponto M, que é uma cidade, né? Ela está até mais quente do que as outras, né? Porque 0 grau é bem mais quente, é uma temperatura bem mais quente do que -1 grau, -2, né? -10, por exemplo. Então esse aqui eu estou trazendo esse comentário dessas questões e vocês comparem aí com a resposta que vocês colocaram nas atividades de vocês e qualquer dúvida entre em contato novamente aí pelo WhatsApp, ok? Então, até a segunda parte da nossa aula.